Meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Giovanni Santos. Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita bem facinho de fazer, ó. Não tem desculpa para você fazer, é uma receita fácil, simples, você pode fazer em casa, para lanchonete, para pizzaria. Salgado de forno com massa de batata. Não tem erro não, é bem fácil de fazer. Você vai conseguir fazer, mas eu não consigo fazer salgado, fica errado. Com essa receita aqui você vai sair daqui sabendo fazer esse salgado muito bem. Então é bem fácil de você fazer. Eu já vou dizer aqui quais são os ingredientes que a gente vai utilizar. Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo e eu vou falar os ingredientes aqui um por um para vocês agora, tá bom? Eu vou utilizar farinha de trigo sem fermento, açúcar, sal, fermento seco, um ovo, leite. O leite aqui você pode perceber que tem umas bolinhas em cima porque eu estou utilizando leite em pó. Eu gosto muito do leite em pó. Acho melhor do que o leite em caixa, tem um gostinho melhor para mim, né? Mas se você quiser utilizar o leite em caixa também não tem problema. O leite, as medidas estão na descrição. E 2 colheres de sopa de margarina. E claro, a batata, são aproximadamente 200 gramas de batata, né? Que você vai utilizar nessa. Então pessoal, a batata já está aqui, ó. E a gente vai fazer esse procedimento aqui, ó. Que é dar uma batidinha nela. Vai fazendo isso aqui e já adiciona a margarina. Adiciona as 2 colheres de sopa de margarina. Como eu falei, a descrição tá aí no vídeo, na descrição do vídeo, certo? As medidas. E aí a gente vai misturando. Mistura, mistura. Até a manteiga e a margarina ficar em toda a batata, ó. Quando você vê que já está toda misturada, aí o que é que a gente faz? A gente coloca as 2 colheres de açúcar. Opa! 2 colheres de açúcar. O sal. E o fermento. E aí mistura novamente. Vai misturando. Mistura, mistura, mistura. Depois que a gente finalizar essa mistura aqui, ó, que a gente já vê que já tá um pouco misturado, não precisa ficar bem misturado não. Aí a gente adiciona o leite. A questão do leite é o seguinte, você não vai adicionar o leite todo, são 200 ml que a gente separou, certo? Mas a gente não adiciona todo. A gente adiciona só um pouco, ó, para ficar um pouco molhadinha aqui a nossa mistura que a gente está fazendo. E aí a gente continua mexendo, ó. Adiciona o ovo. Se você tiver ovo caipira, ainda é melhor ainda. E continua mexendo. Mexe, mexe, mexe. Depois que ela tiver feito toda essa mistura aqui, ó, que você está vendo, a gente vai adicionar a farinha de trigo sem fermento, certo? São 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, ó. Adicionei e mistura de novo. Vai misturando. Nessa parte aqui é que a gente vai ver se vai ser necessário colocar mais leite, certo? Vai ser nessa parte aqui que a gente vai ver se vai ser necessário colocar mais leite, ver se a massa ficou mais seca. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai colocar um pouco mais de leite, certo? Não, a gente manda separar as 200 ml de leite, mas pode ser que nem utilize toda. Ou pode ser que precise de mais um pouco, porque depende muito do tempo aí, certo? Depende muito de como está o tempo. Se o tempo estiver um pouco mais seco aqui, por exemplo, no Ceará, é bem quente, seco, a gente sempre utiliza mais água, né? E vai misturando. Aí pessoal, vai misturando, ó. Aí não tem jeito. Aí vai ter que ser mão na massa mesmo, ó. Mão sempre limpinha, higienizada, ó. E você vai fazer esse procedimento aqui, ó. Jogando ela assim contra a própria vasilha. Depois que você vê que ela já soltou aqui da vasilha, ó, aí você coloca na bancada, certo? Se você tiver uma bancada aí, ou a mesa, não sei como é que você vai fazer aí. E
a gente vai sovar essa massa. O processo de sovar também, gente, é bem simples de fazer, ó. Sempre sobe dessa forma. Vai juntando para frente e para trás. Não tem muito segredo não. Você que já trabalhei com salgado já sabe como é, certo? Você vai... Nessa parte aqui a gente vai ver, a gente vai entender como é que a massa tá, certo? Por exemplo, você tá vendo aqui, ó. Você conseguir perceber, a minha massa ela já tá muito grudenta. Tem gente que gosta de trabalhar com a massa assim, eu particularmente não gosto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco mais de farinha de trigo na minha bancada. Jogo farinha de trigo na bancada e começa a sovar novamente, ó. Até ela desgrudar das mãos. Aliás, até ela não grudar mais nas mãos. Salvando. Aproveitando essa massa aqui que vai ficando em cima da bancada, ó. A massa tá ficando perfeita. Então, pessoal, ó, depois de sovar aqui, aproximadamente 10 minutos, certo? Sovando, ó, você percebe como é que fica a massa, ó. Fica bem lisinha, fica muito boa de trabalhar, ó. A massa fica muito boa. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca ela para descansar, certo? Para ela fermentar. Ela vai fermentar por meia hora. Então, quando ela fermentar aqui, aí eu volto para vocês para a gente abrir, montar os salgados e rechear, certo? A gente vai rechear ele com salsicha, calabresa e presunto e queijo, certo? Que a gente chama de misto aqui. Então, eu volto já. Então, pessoal, se passaram meia hora, certo? Olha aqui, ó, dobrou de tamanho. Coisa linda que ficou a nossa massa. A gente pega e coloca ela na nossa bancada. Ficou uma massa perfeita, ó. Bem molinha, cheirosa, você vai ver quando você fizer. E aí o que é que a gente faz? A gente parte ela aqui no meio, ó. E no formato de uma cruz. Dividiu em 4 partes, ó. A gente pega, separa aqui essas que a gente vai utilizar daqui a pouco, ó. E com essa que ficou a gente faz como se fosse assim uma, né, uma salsicha, não sei, uma linguiça, não sei. Você faz esse formato aqui, ó, para fazer o salgado. Eu vou fazer 3 tipos de salgado aqui para mostrar a vocês, certo? Eu vou fazer o pãozinho, que eu vou fazer com salsicha, vou fazer o joelho, né, que a gente chama joelho americano, e vou fazer a bolinha, que é a bolinha com calabresa, né? A gente vai fazer 3 modelos aqui para vocês. O primeiro que eu vou fazer aqui é o joelho, ó. Do jeito que tá aqui, ó, você pega, você abre dessa forma. Opa. Ah, mas eu tenho um rolo em casa. Se você tiver uma colher de pau, também dá certo você fazer do mesmo jeito, certo? Pega a massa aqui, ó. E aí você vira ela, ó, e faz esse procedimento aqui, ó. Abrindo toda a massa. Depois de você abrir a massa, aí, pessoal, depois que você abre ele, ó, só igualar as pontas, ó. Tirando essas pontinhas aqui. Esse primeiro salgado aqui é o joelho, certo? Que a gente tá fazendo. Chama de joelho americano, em média, ó. Um palmo não, uma mão fechada, que a gente mede ele, ó. Aqui ele vai dar mais ou menos uns 3 salgados, certo? E o que é que a gente faz? A gente vai rechear ele, ó, com queijo e presunto. A gente pode utilizar ele tanto o queijo e presunto normal, certo? Ou pode fazer essa misturinha aqui que eu fiz, ó. Essa misturinha aqui que eu fiz é o que? Queijo, presunto e requeijão. O salgado fica mais suculento, fica melhor da gente até comer ele, certo? Você pode até botar, tem gente que coloca cheiro verde ou orégano aqui, sabe? Aí você decide, cebola, né? Fica a seu critério. Eu vou deixar somente no requeijão mesmo, que pra mim já fica de bom tamanho, certo? Faz esse procedimento aqui, ó. Você vem fechando ele, ó. Vem fechando aqui, ó. Faz do mesmo jeito com a outra ponta, ó. Do mesmo jeitinho com a outra ponta.
e faz isso aqui que é para sair o ar de dentro do salgado. Vai ajeitando ele, corta as pontinhas que vai ficando de massa, ó, e aí você divide o salgado. Como eu falei, ó, deu 3 salgados grandes. E aí a gente coloca ele numa forma. Eu vou utilizar essa forma aqui, ó. Eu sempre gosto de untar ela, certo? Com uma manteiga e uma farinhazinha, que é para não grudar no fundo. E aí a gente coloca esse salgado aqui. Eu vou fazer os outros agora. A gente vai colocando esses aqui para descansar, certo? Eles vão ficar descansando mais uns 20 a 30 minutos até eles dobrarem de tamanho. Ó, aí você vai ajeitando eles aqui. Eles vão ficando meio tortos por conta do queijo, do presunto, ó. E aí você vai consertando eles, ó. Eles vão fermentar e vão ficar melhor. Eu vou fazer o resto dos outros salgados. A gente vai fazer agora o pãozinho, certo? De salsicha, que é o mesmo procedimento, ó. A gente faz isso aqui com a massa, ó. Joga um pouquinho, se você ver que a massa está grudando, você coloca um pouquinho de farinha de trigo em cima da mesa. E aí faz o mesmo procedimento. A gente não pode colocar muita farinha de trigo, senão ele não fecha, certo? Por isso que eu utilizo pouca farinha de trigo aqui, ó. Ele, às vezes dá uma grudadinha no rolo, mas aí a gente vai desgrudando. O mesmo procedimento, pessoal, de salsicha, ó. Tira aqui o que passa, ó. Lembrando que esse restinho de massa que fica é tudo utilizado, certo? A gente utiliza ele novamente. Não se perde. Vai tirando aqui as pontas e a mesma medida, ó. Vou fazer aqui 2 para vocês verem, ó. Coloca aqui a salsicha, ó. Aí você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui requeijão, você pode colocar molho de tomate, enfim, o que você quiser. Eu vou fazer somente com a salsicha, certo? Porque a massa já fica bem gostosa, então não tem problema de eu fazer somente com a salsicha. E aí você vai enrolando dessa forma. Depois de enrolar assim, ó, você vai passando aqui na própria bancada, ó, até ele pegar forma. Olha como é que ele fica, ó. E aí você também vai colocar ele para fermentar, certo? Do mesmo jeito do outro. Faz o mesmo procedimento com o outro aqui, ó. Enrola. E na própria bancada mesmo você já faz o jeitinho dele, ó. Olha como é que ele fica. E aí vai fermentar também. Então, pessoal, para fazer a bolinha também é muito fácil, ó. Você tá aqui com um pedaço daquela massa que eu fiz, você lembra que eu fiz ela em cruz e ficou 4 partes, né? Aqui é um dos pedaços daqueles, ó. É só a gente tirar aqui, ó, metade, ó, e faz a bolinha aqui em cima. Você vai abrindo ela aqui com os dedos mesmo. Depois de abrir ele, você coloca a calabresa, certo? Calabresa aqui que eu coloco fatiada, né? E você pode colocar também o requeijão, ou você pode colocar o molho de tomate, enfim, você pode rechear da forma que você achar mais interessante, certo? Eu vou colocar somente aqui a calabresa, certo? E aí a gente faz o seguinte procedimento. E você vai juntando aqui as partes, ó. Vai juntando tudo como se fosse assim uma trouxinha, né? Que a gente estivesse fazendo. As partes, ó. E aí tá feita a bolinha que também vai fermentar por 20 a 30 minutos, certo? Pessoal, passado aí, ó, 30 minutos, certo? 20 a 30 minutos, a gente deixa aí fermentando novamente. Olha aí o que aconteceu. Dobraram de tamanho nosso salgado, olha como eles ficaram bonitos. E aí, para finalizar, pra gente colocar no forno, a gente dá uma pinceladazinha, ó, com uma gema de ovo. Uma geminha de ovo, a gente dá uma pinceladazinha para ele criar uma corzinha no forno, certo? O forno você antes mesmo já deixa pré-aquecido a 180 graus aí, uns 10 minutos aí na sua casa. Lembrando que se você for assar em fogão, você por gentileza coloque na parte mais alta que você puder aí, né? Que aí ele vai assar melhor, você não vai ter dor de cabeça. Depois de pincelar, ó, a gente coloca eles no forno e aí a gente volta para mostrar para vocês como é que ficou.
Então, pessoal, olha como ficou nossos salgados. Passaram 10 minutos aqui no meu forno, certo? Mas pode ser que passe mais aí no seu. Você fica sempre dando uma olhada quando eu tiver douradinho em cima. Aí ele já tá pronto. Olha só como ele ficou. Olha só, gente, olha. Ficou uma maravilha. O queijo aqui, a massa, você percebe, ó, bem molinha, bem leve. A massa fica maravilhosa, essa receita de massa de batata. Então, peço a você que se assistiu até aqui, por favor, se inscreva aí no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo aí e comenta aí alguma coisa, certo? Para que nos dê uma dica aí, para que assim a gente possa evoluir cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.